Bora hoje de conversa sobre corrida. Vamos lá, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, hoje eu vou estar analisando um artigo, mas não foge se você não gosta de artigo, tá? Eu vou estar analisando principalmente para te ajudar a melhorar o seu treino de força, você corredor. Já tem outro vídeo que eu fiz uma análise, mas hoje eu quero trazer alguns dados bem importantes de comparação com atletas bem treinados e principalmente que transformaram os 5 km deles. E nesse estudo, ele mostra diferentes formas de treinamento de força e que eu tenho certeza que você faz do jeito errado. Eu tenho certeza, assim, ó, que pelo menos uma porcentagem de pessoas que assistem esse vídeo fazem do jeito errado e automaticamente reclama do resultado medíocre que você está tendo na corrida. Então, se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, sou treinador de corrida, tenho uma assessoria de corrida que é a ProElite, e se você quer conhecer um pouco mais da ProElite, no link da descrição tem ali para você saber como funciona e se você quiser se tornar meu aluno. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve porque toda semana eu vou estar postando aqui conteúdos novos para contribuir com a sua corrida de rua e automaticamente transformar seus resultados. Deixa eu botar aqui na tela para você ver o artigo de hoje, tá? O que é a ideia? Esse artigo aqui específico, ele teve como objetivo avaliar treinamento complexo versus um treinamento de resistência pesado nas adaptações neuromusculares, economia de corrida e o tempo de performance nos 5 km em atletas bem treinados. E quando a gente diz atletas bem treinados, em média, esses homens eram 28 corredores, em média de 16 minutos os 5K. Pô, 5K forte, é um 5K considerável. E tu conseguir juntar 28 homens para fazer um estudo e eles ficarem 8 semanas, que é o desenho de estudo, dura 8 semanas de intervenção em cada grupo, não é um estudo tão simples assim. Então, ele merece a gente ter um pouco de atenção e entender alguns detalhes que fizeram com que os resultados permitam que a gente faça um debate, uma discussão, e que você, principalmente, consiga colher essas informações aí para sua rotina, aí para os seus treinamentos e automaticamente também melhorar a sua corrida de rua. Vamos lá. De forma geral, quando nós pensamos em treinamento de força como um todo, muito se tem uma falsa ideia de que treinar musculação vai deixar o corredor pesado, você vai ficar mais cansado para treinar, ou até muitas vezes que o corredor ele vai começar a treinar musculação vai ficar pesado, vai ficar musculoso demais. Eu tenho para te dizer que só se você estiver usando algum tipo de hormônio ou qualquer coisa do tipo que vai fazer com que você ganhe um volume muscular absurdo. Porque, de forma geral, um treinamento de força direcionado para a corrida não tem essa capacidade de você gerar essa hipertrofia, ou então, só se a sua alimentação também está muito desequilibrada a ponto de você estar ficando mais pesado. Ou seja, você está consumindo um alto consumo calórico, está tendo um equilíbrio de treinamento extremamente baixo, e aí você está ficando pesado da alimentação, não necessariamente da musculação. Então tem que ter sempre esse balanço. Muitas pessoas dizem, eu estou ganhando massa, mas tem que ver se é massa gorda ou massa muscular realmente lá que você está ganhando. Mas quando a gente pensa em treinamento de musculação, muito se tem aquela clássica de ir para academia, 3 séries de 10 para ganhar massa muscular, 3 de 15 para ganhar definição, 3 de 8 para ganhar tônus muscular. E aí a gente sabe que isso, na verdade, na prática, isso não acontece. E esse estudo aqui, que é o que eu quero me deter hoje mais a ele vem com uma proposta bem interessante, tá? A proposta dele, deixa eu mostrar aqui para vocês o desenho do estudo dele aqui, ó. Aqui. Ele vem com uma ideia onde ele... Aqui fica melhor. Ó. Onde ele pega e faz 3 grupos, tá? Primeiro grupo, treinamento complexo. O que significa treinamento complexo? Tem exercícios de salto e exercícios de força, exercícios multiarticulares, onde ele trabalha com uma média ali, ó, de 3 séries de 5, 6 repetições. Esse é o treino complexo que eles utilizam. Todos os grupos fazem um aquecimento antes, tá? São esses exercícios aqui de aquecimento. Depois, o grupo força, treinamento pesado, ele usa um pouco menos de exercícios, mas todos eles também ainda com a mesma ideia de, só que um pouco mais de volume de séries, são 5 séries
de 5 a 6 repetições, só que um detalhe importante, não tem exercícios de salto aqui, não tem nada de pliometria aqui. E o grupo controle, diferente, ele já faz aquela velha história que eu falei em outros momentos, já falei também em outro vídeo sobre isso, que é se vai correr, tem que fazer então mais repetições para ganhar mais resistência muscular, certo? Não sei, foi lá. Fica até o final do vídeo que você vai descobrir o que acontece. Mas ele pega os mesmos exercícios e coloca aqui 5 séries de 20 e 15 repetições, dando um intervalo de 1 minuto, enquanto aqui ele dá 3 minutos e aqui são 4 minutos de descanso. Presta atenção nisso aqui, tá? Intervalo de descanso, volume de séries e volume de repetições. Isso aqui é muito importante quando a gente pensa em treinamento de força direcionado para a sua corrida de rua, para você que quer melhorar sua performance e reduzir a sua chance também de se machucar através da corrida de rua. Quando a gente pensa agora, então, nessa estrutura, tendo uma visão aqui geral, depois eu vou voltar um pouco mais nos exercícios. Mas vamos lá, vamos pensar como que foi o desenho deles aqui do estudo. Na segunda-feira tinha um treinamento de corrida de 15 a 20 quilômetros, usando o controle pela frequência cardíaca, e na segunda sessão um treino de força. E aí o treino de força, dependendo do grupo que o indivíduo estava, ele fazia o determinado tipo de treino de força. Na terça-feira, ele fazia os de 1.000, 5 séries de 1.000 metros. Depois, na quarta-feira, 15 a 20 quilômetros novamente, e treino de força à tarde. Na sequência, 5 de 1.000 novamente, e descanso no segundo turno. Depois, 15 a 20 quilômetros, e aí, por último, o último treino da semana aqui, ele fazia uma rodagem, um treino de corrida em torno de 10 quilômetros de volume aproximado, tá? O que acontece? Muito importante aqui, que a gente está tendo nesse cenário aqui de... Perdão, minto uma coisa, tá? Falei uma bobagem aqui. Ó, ele fazia 5 séries de 1.000 metros, intervalo de trabalho, 1 para 1, ou seja, o tempo que ele levava, em todos esses casos aqui, o tempo que ele levava para fazer o tiro era o mesmo tempo que ele dava de intervalo de descanso. Então, se fazia para 3 e 10, dava um intervalo de 3 minutos e 10, tá? E depois mais uma corrida de 10 quilômetros na sequência aqui, tá? Esse era o volume da semana deles como um todo. Entendido isso, era uma semana bem volumosa, com 3 sessões de força na semana, e eles repetiram isso por 8 semanas de intervenção, tá? 8 semanas fazendo isso, exatamente 2 meses. Quando a gente pensa nesse cenário aqui, para muitas pessoas vão dizer assim, que estão acompanhando, Felipe, eu não vou conseguir aplicar isso na minha rotina. Certamente não. Certamente é uma rotina de treinamento onde o volume provavelmente ficaria bem pesado, bem extenuante para você conseguir aplicar também para você. Agora, o que eu falei aqui? Indivíduos bem treinados. Ou seja, aqui ele mostra, não tem o tempo exatamente de treino desses indivíduos. Deixa eu ver se ele traz essa informação. Mas eles tinham em média um VO2 máximo ali de 65, como eu falei, um 5K para casa ali de 16 minutos, mas o tempo de treinamento que eles têm, isso não é apresentado, tá? Mas certamente são indivíduos aí experientes, com bastante tempo de treinamento e automaticamente com bons resultados aí nesses 5 quilômetros. Quando a gente vai para o cenário, voltando no cenário do treinamento de força, o que eu acho interessante sempre de salientar? Muitas vezes, o corredor, e aqui presta atenção, tá? Ele acha que ele precisa ir para a academia e sair suado, cansado, exausto, acabado com aquele treinamento. E se vocês olhar o cenário do treino de força aqui, propriamente dito, ele não é um treino muito exaustivo. O indivíduo faz uma série de salto no treinamento complexo e ele descansa 4 minutos, 3 a 4 minutos. Faz uma série de agachamento, búlgaro, por exemplo, e faz também um descanso mais de 3 a 4 minutos. Então, quando a gente pega o tempo de exposição à carga mais o tempo que ele descansa, ele fica um treino relativamente fácil de fazer. E não é um treino extremamente difícil. E aí a gente começa a entender um pouquinho aqui sobre, quando vocês olhar para os resultados comparando o grupo
tanto treinamento complexo quanto treinamento pesado, e também comparado com o controle, que esses indivíduos que treinaram de forma específica, direcionado para ganhar mais força e especificidade na corrida, eles tiveram resultados bem mais interessantes para sua corrida. Quando a gente compara com os indivíduos que fizeram aquele treinamento mais voltado querendo ganhar mais resistência, pouco ou nada de resultado. E aí muitas vezes você deve estar reclamando, eu que não consigo melhorar meu 5K, eu não consigo evoluir, estou sempre me machucando, eu parece que estou sempre com a perna pesada quando vou correr, eu parece que eu estou sempre me sentindo mais pesado quando estou numa subida. Tá aí, tá treinando errado, tá fazendo coisa demais, tá fazendo quando vê 2, 3 séries de drop set, fazendo um alto volume de repetições na cadeira extensora, no leg press, na cadeira flexora. Para quê? Se seu objetivo é melhorar o desempenho na corrida, presta atenção nesse vídeo. Presta atenção que eu vou estar te mostrando um passo a passo, uma estrutura de treinos e que dá resultado. Você vai ver o quanto esses indivíduos melhoraram em vários aspectos fisiológicos e de desempenho. Tá? Então presta atenção. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Aproveita esse tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo semanalmente e também me conta nos comentários se esse tipo de análise de artigo para ti é legal, gosta, tem alguma sugestão, gostaria que fizesse diferente, enfim, tá a sua opinião, para mim é importante, para mim é relevante e eu quero que você participe dessa construção, dessa criação aqui. Deixa eu voltar aqui, às vezes eu me perco um pouquinho ainda com a troca de tela, mas deixa eu voltar, eu quero te mostrar essas informações aqui. Vamos lá, transição, aqui. Ficou meio cortado, deixa eu fazer um outro ajuste aqui. Vamos lá. Aqui, janela. Vai com calma. Aguarda aí que eu já... Aí, agora sim. Só me ajusto aqui na cadeira e tá tudo certo. Só para aparecer a tabela como um todo. Ó. Me ajusto aqui um pouquinho pro lado. A gente aparece e tá tudo certo agora. Aí, ó. Bora. Então, essa análise que eu quero te mostrar aqui. Quando a gente vai para os seguintes aspectos do treinamento aqui, sobre as variáveis fisiológicas e de desempenho que eles analisaram, eu primeiro vou me deter no aspecto aqui de desempenho, tá, que foi avaliado. A altura do salto, o que significa essa altura do salto? Quando a gente avalia o CMJ, o drop jump, que é o DJ ali, e o RSI, que é o índice de força reativa, essas variáveis aqui, elas têm como uma capacidade de eu analisar o quanto esse indivíduo ele consegue produzir força de forma rápida, de forma explosiva, tá? E fazer essa transferência do treino de força para essa capacidade de saltar, de fazer esse movimento em velocidade. E quando a gente pensa no gesto da corrida, ele nada mais é que uma sequência de saltos, né? Os saltos consecutivos que a gente faz de forma unilateral. E essas variáveis de salto, elas me trazem algumas informações como o quanto eu consigo transferir lá do meu treino de força para o meu desempenho durante o salto. E depois, beleza, se não te convencer, eu vou te mostrar como que isso acontece nas variáveis da corrida, que entre elas a economia de corrida e do VO2 máximo, que eles avaliam também. Mas vamos lá. Quando a gente pensa nas variáveis de salto, que é o CMJ, o Drop Jump e o RSI, ambos melhoraram mais no treinamento complexo. Você poderia me responder por que isso acontece? Acontece porque esses indivíduos usaram um princípio muito importante, que é o da especificidade. Foi o único grupo que, durante seus treinos, tinha as tarefas de salto. Cara, as tarefas de salto, elas fazem com que o indivíduo tenha o aspecto da especificidade, que é fundamental. Em todo treinamento, se falta especificidade, vai na prática, durante a sessão, quando ele querer explorar o seu máximo desempenho, ele não vai conseguir, porque ele não consegue ter transferência dessas capacidades para a sua demanda diária, que neste caso é a corrida de rua. Então, o salto, os treinos de pliometria, eles vão trazer especificidade para a atividade.
E eles vão entrar como um ótimo complemento, sim, para o treinamento de força. E aqui entra um erro muito grande que a maioria dos corredores cometem, que é não ter exercícios de salto no seu treino de força. É achar que a cadeira extensora é suficiente, que a cadeira adutora e abdutora é suficiente para fortalecer. Não é. Não é suficiente. Vai te faltar especificidade. Ah, beleza. Outros exercícios que eles utilizam aqui, búlgaro. Pô, interessante. Um exercício bem completo e que traz, sim, muito trabalho de força para o quadríceps, cadeia posterior, glúteo, isquios tibiais como um todo. Ótimo, interessante. Deadlift, muito bom. Assim como ele faz nos dois grupos. Back squat, que é o agachamento com a barra nas costas, ótimo. Mas só isso, se não tiver os exercícios de salto, quando a gente vai comparar nas variáveis na análise ali, ele mostra que o indivíduo que fez esse treinamento complexo teve melhores resultados. Beleza, Felipe, o que significa isso agora na minha corrida? Deixa eu colocar lá na tabela agora da corrida. Aqui, ó. Esse é o material que eles trazem para a corrida. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês e vamos ver se fica mais fácil de conseguir enxergar. Aí, acho que vai ficar melhor. Isso, vai ficar melhor um pouco. O que acontece aqui, ó? Quando a gente pensa nessas variáveis aqui, o que eu quero que você entenda principalmente nesta aula de hoje? Que quando o indivíduo ele consegue aplicar o treinamento complexo, que é um treinamento onde eu tenho exercícios de força e exercícios de salto em conjunto, os benefícios para a sua corrida, para melhorar a economia de corrida, também evolui. O que significa economia de corrida? Seria você, numa velocidade submáxima, vamos colocar aqui 12 km por hora. Tá? Eles avaliam em 12, 14 e 16 km por hora. Vamos pegar aqui a velocidade de 12 km por hora, que é um pace de 5 por quilômetro. E aí você faz hoje uma avaliação e você tem um custo energético de 40. E aí daqui 2 meses você avalia novamente e seu custo energético de 40 para aquela mesma velocidade de 12 km por hora, hoje ela deixa de ser 40 e ela vai para 38. Agora é 38 que você gasta de energia. Ou seja, você se tornou mais econômico para correr naquela mesma velocidade, tá? E tendo um custo energético menor. É isso que é a economia de corrida. E o que eles avaliam aqui nesse estudo? O objetivo deles é olhar em diferentes velocidades, comparando pré e pós, o quanto os indivíduos melhoraram após aquelas 8 semanas de intervenção. E o que foi possível observar? Mais uma vez, no grupo onde teve o treinamento complexo, eles tiveram uma melhora no seu desempenho. Ou seja, no grupo que correu, no treinamento complexo, que correu em 14 e 16 km por hora, eles tiveram uma melhora de 7% comparado ao que eles eram antes. Ou seja, eu avaliei hoje. Daqui 8 semanas eu avalio novamente, fazendo treinamento complexo. E eu melhorei 7%. Observa, o grupo força pesado melhorou 4%. Isso aqui significa que ele está 3% melhor. Quando a gente vai para o resultado numa prova, onde aqueles indivíduos corriam numa média de 16 minutos os 5K, 3% às vezes decide uma prova. E às vezes é o que decide o seu RP aí nas suas provas. E você está deixando de fazer esperando que o Vaporfly, que o, sei lá, o Adios Pro vai te melhorar 4, 5% e não faz a porcaria do treino de força direito. E que ele vai te trazer muito mais resultado no médio e longo prazo, que aqui eu estou falando em 8 semanas. Aí a gente falta também um pouco de resultados para a gente extrapolar isso para 18, 20, 30, 40 semanas de treino de força, o quanto você pode melhorar. Significa que isso é ascendente sempre? Não posso afirmar isso. Não tenho estudos para me embasar para falar sobre essa informação. Mas eu posso te garantir que vai melhorar muito mais que o seu tênis de placa, que promete lá uma melhoria de X%. Então, entenda, eu não estou julgando o tênis de placa. Não, eu acho que ele é um bom complemento.
vai te trazer conforto, vai te auxiliar nos seus treinamentos, vai te auxiliar nas provas. Mas somado a esse treino de força bem estruturado, alinhado, direcionado, o seu resultado ele é muito melhor. Quando a gente vai para outras variáveis de desempenho, e aqui um outro detalhe importante, tempo de 5K, treinamento complexo, os caras melhoraram 2,8% então no seu tempo de 5K. Treinamento de força melhorou 2%, treino de força pesado, e o grupo controle não teve mudança alguma no seu 5K. Quando a gente pensa, ó, economia de corrida, eles tiveram uma melhoria de 7%, mas quando transfere isso lá para o 5km, a melhoria foi um pouco menor, foi 2,8%. Beleza, mas ele melhorou 2,8% no seu 5K. Cara, isso é muito, muito, muito bacana. Além disso, quando eles fizeram também um teste de sprint desses 50 metros, o grupo complexo melhorou 2,26%, enquanto o grupo treinamento pesado melhorou 2,14% num sprint curto de 50 metros. O grupo controle não teve diferença significativa. Então, quando a gente vai para as conclusões desse tipo de estudo aqui, ele mostra que quando a gente traz especificidade para o treinamento, ele vai gerar mais resultado no curto e médio prazo, podemos dizer assim, com esses dados aqui. Porque a gente está falando em 8 semanas. 8 semanas é curto para médio. A gente está pensando num ciclo ali, uma preparação para um 5K, que vai durar 8, 12, 16 semanas. A gente já consegue ter indícios que, alinhando um bom treinamento, uma periodização de treinamento para o teu 5K, somado a um treinamento de força direcionado, pensando nessas variáveis, também vai te promover bons resultados. Agora, quando a gente pensa se o treinamento de corrida está alinhado, mas o treinamento de força está de qualquer jeito, você vai ter alguns resultados? Vai, o estudo mostra, ele melhora um pouco, mas não na mesma proporção. Então, quando a gente traz direcionamento em ambas as variáveis, treino de força somado ao treinamento de corrida, melhor o desempenho em indivíduos bem treinados. Se você é o tipo de pessoa que quer melhorar seu desempenho, quer correr mais rápido, independente da distância, eu posso te ajudar através da nossa metodologia. Clicando no link aqui na descrição, você pode se tornar um aluno Pro Elite, se transformar em um aluno meu aí, onde eu posso estar te guiando ao longo desse processo. Se você ainda não é inscrito no canal, recomendo a se inscrever e que ele vai te ajudar certamente a baixar seu pace e conquistar seu próximo RP na corrida de rua. Um forte abraço, a gente se vê numa próxima aula e até mais.